O Eric levou o carro dele para o mecânico. E aí, chegando lá, houve algumas mudanças. O mecânico falou que o preço do carro ficaria diferente do que eles tinham combinado. O Eric não aceitou, disse, não, mas nós combinamos um valor e o senhor está me falando outro valor, não tenho dinheiro para pagar. Ele disse, então tudo bem, eu não vou fazer o serviço. Colocou o carro num guincho e deixou o carro na rua, na frente onde o Eric morava, porque o Eric se mudou. Ele não poderia ter deixado o carro lá, mas deixou na rua. O Eric se mudou, o carro ficou lá na rua durante todo esse tempo. O Eric entrou em contato com a patrulha do consumidor. Celso Russomano foi até lá e conversou com o mecânico. A gente vai acompanhar agora, vamos ver. Você pegou o motor do carro, pôs dentro do porta-mala, levou o carro e deixou o carro na rua, é verdade isso? Não, vou dizer primeiramente o que aconteceu. Tá. O carro realmente foi devolvido. Mas não podia, né? Primeiramente o Eric... A lei não permite isso, né? Você é da área comercial? É comercial, tá. Mas deixa eu lhe perguntar Não, uma mas eu coisa. te explico tudo. Como é que o depósito é feito na sua conta? Tá aqui, ó. Na minha conta. Rodolfo Cozin Filho. É o senhor? Se esse depósito de quanto? R$ 2.200. R$ 2.200, porque no mínimo, por exemplo, eu às vezes pode depositar na minha conta e eu passo para o financeiro. Não pode. Tá no meio da rua o carro. Agora, imagina, ainda bem que não furtaram o carro, porque se tivessem furtado o carro, a responsabilidade seria da oficina. Porque larga o carro lá sem avisar o consumidor. Tem que arrumar esse orçamento aqui, né? tem que colocar o CNPJ da empresa, né? A gente levantou aqui, não tem nenhum CNPJ aqui. Normalmente, quando... Aqui nesse endereço não tem CNPJ. A Patrulha do Consumidor está chegando na Vila Prudente, zona leste da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro do Eric. Olha só em que situação a oficina mecânica e a retífica deixaram o carro dele. A princípio, Sérgio, era para fazer só o cabeçote do carro, né? Que o carro ferveu, né? E aí falaram que o bloco é de alumínio, então precisaria fazer o motor por inteiro. Me passaram o orçamento, eu concordei com o orçamento e me deram um prazo de 15 a 20 dias para entregar o carro, já pronto, funcionando. E cada dia, cada semana era uma história, entendeu? O eletricista que vinha para mexer, porque o carro foi feito motor, mas o carro não tinha compressão. Aí testaram os módulos, falaram que os módulos estavam tudo ok, né? Então cada semana era uma história. Resumindo, Celso, depois de 2 meses e 3 dias, 63 dias, né, no total, ele me cobrou, né, um valor de R$ 2.500 a mais dentro do orçamento que eu já tinha fechado com ele, né? Já estava fechado. Ele colocou o carro num guincho e trouxe no antigo endereço da minha mãe, né? Que minha mãe nem mora mais aqui. O carro foi retirado aqui. Ele trouxe o carro para cá sem a minha autorização. Então preciso muito da sua ajuda, preciso muito da ajuda da patrulha, confio no seu trabalho, confio em você, né? Me ajude a sair desse sufoco. Foi através desse vídeo que nós recebemos a denúncia do Eric. E aí, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Todos esses documentos aí. Gente, antes da gente começar essa reportagem, o Eric esteve no meu escritório na tentativa de solucionar o problema. Qual o problema? Foi feito um orçamento, é o que manda a lei. Um orçamento estabelecendo, né, que seria feito na retífica o cabeçote do veículo, é um Volvo, não é isso? 2006, né, no valor de R$ 2.800. Quando abriram o motor, o mecânico mandou esse vídeo que vocês vão assistir a partir de agora. Esse Volvo aqui, ó, tá desmontado. Só que é o seguinte, ó. Esse carro tem que fazer motor, mano. Dá uma olhada no cilindro, todo corroído, ó. Corroeu todo o cilindro, ó, a água. Tá vendo? Parte de baixo aqui tá tudo empenada. Avisa o cliente lá que tem que fazer o motor completo desse carro aqui, senão não fica bom. Como vocês puderam ver, o valor do conserto, ou seja, da retífica, já não era o mesmo, porque tinha danificado várias peças do motor. E aí
vale lembrar o que aconteceu com o carro. Você vinha subindo a serra de Santos para São Paulo, estava no meio do túnel, e o que aconteceu? Aí soltou a braçadeira, né? E prende a mangueira. Que faz a circulação, o arrefecimento do motor. Exatamente. Sai a água que sai do radiador e vai para o motor. Exatamente. Escapou toda a água, rapidamente. Rapidamente, porque o carro estava ligado, né? Então foi questão de segundos, o ponteiro do meio foi pro final. E eu tive que sair do túnel, porque isso aconteceu dentro do túnel. Mas eu tive que sair com medida de segurança. Até porque é proibido parar no meio do túnel. E para evitar um acidente, você rodou mais um pouquinho e acabou danificando todo o motor. Infelizmente. Bom, aí passou de 2.800 para 7.800. Inclusive, o mecânico faz menção disso, dizendo que tem que fazer várias coisas no carro. Ó. Retífica completa do motor, retífica do virabrequim, biela, cilindros, cabeçote, válvulas e sedes válvulas por completo. Peças trocadas, pistões, anéis de segmento, jogo, bronzinas e bielas, jogo das bronzinas, mancais, jogo de juntas do motor, retentor do volante traseiro e aí vem mais coisas. Bom, aí 7.800 ficou pesado, você pediu para ele um desconto. E ele, inclusive, assume o desconto numa das conversas de WhatsApp, que, olha, é um livro, gente, é um livro, a quantidade de conversa que ele vem mantendo com... Né? São mais de 2 meses, né, Celso? Com o mecânico e a oficina. Mas ele lá, depois de algum tempo, ele diz que pode dar um desconto, sim. Ele escreve aqui, ó. O Rodolfo. Boa noite, desculpe pelo horário, estou com um dia muito corrido, minha filha se casa no sábado, dia 9/11. Difícil de conciliar tudo. Consigo fazer 7.300. Aí você concordou. Concordei. Bom. Só que ele concordou e o carro foi ficando lá. Foi ficando. Quantos dias o carro ficou? 63 dias. 63 dias. Por que demorou tanto? Porque cada dia, Celso, era um problema. Ligava para ele sempre, é o cabo, o chicote, não sei o que, no mecânico que não veio, deu problema. Sempre tinha uma historinha. E o carro nunca ficava pronto. E o carro foi ficando e ele sem conseguir trabalhar. Isso é importante dizer. Porque ele precisa do carro para trabalhar, ele é músico, é jornalista, então ele precisava carregar, ele é baterista, carregar a bateria dentro do carro para fazer os shows, não ia, faltava no show, porque não tinha o carro. E aí o prejuízo foi aumentando e ele foi ficando descapitalizado por conta disso. Bem difícil. Bastante. Bom, depois de 60 e poucos dias, quando ele cobra pelo veículo, aí ele diz que tem mais dinheiro para pagar. Aí apareceu com a surpresa que teria que fazer um camisamento do motor, tudo termos técnicos, né? Que não estava combinado e acrescentando mais R$ 2.500, que é onde eu questionei. Aí ficou difícil para você. Aí você começou a questionar e, inclusive, chegou a discutir com ele porque não estava certo. E ele tem razão, porque o Código de Defesa do Consumidor é claro. Segura aqui para mim, por favor. E diz o seguinte, eu vou mostrar para vocês que estão nos acompanhando. Olha só o que diz o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor. Ele aprovou, inclusive, posteriormente, aprovou por WhatsApp os 7.300. Bom, olha só o que diz a lei. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros, que é o caso aqui, não previstos no orçamento prévio. Portanto, para aumentar o valor para mais R$ 2.500, ele precisava da concordância do consumidor. Só que não foi bem assim que aconteceu. Aí, ele me procurou, a Priscila, que é uma advogada que trabalha comigo, atendeu o Eric, entrou em contato com o Rodolfo
e tentou uma negociação. E ele estava irredutível. O Eric, por conta de não estar trabalhando, com necessidade de ter o veículo, acabou concordando em pagar mais R$ 2.500. Só que disse que teria que ser parcelado porque ele já estava desempregado, não fazia mais shows, não fazia mais nada, porque não tinha como carregar a bateria, quer dizer, a vida parou. Parou, exatamente. Exato. Então o Eric disse, olha, se for parcelado, a gente consegue fazer, né? E a Priscila entrou em contato com o mecânico, com o Rodolfo. Sabe o que o Rodolfo fez? Ficou irritado com a história e gravou esse áudio que nós vamos mostrar para vocês. O seu carro, você pode pedir perícia, ninguém danificou o seu carro. O cabeçote que está no porta-malas está pronto para ser instalado. Só que não dá para instalar porque o seu motor está comprometido. Você entendeu? Os seus módulos, quando você tenta funcionar o carro, fazer alguma coisa, eles parecem que vão explodir, eles estão muito quentes, seu carro aqueceu muito. Você entendeu? Só que eu vou dizer uma coisa para você. Você está prejudicando, tentando prejudicar. Você não vai prejudicar, mas está tentando prejudicar quem trabalha honesto, quem trabalha certo e foi transparente em você em tudo que aconteceu. Toda vez que apareceu um problema, eu ligava para você e falava. Ó, aconteceu esse problema, eu ligava para você e falava. Você teve ciência de tudo que aconteceu, do histórico todinho do seu carro. Entendeu? Eu não devia nem estar falando mais, porque isso agora daqui para frente não é mais comigo, é com a empresa. Se fosse comigo, se nós tivéssemos continuado nós dois tratando, você pode ter certeza que a gente ia resolver numa boa. Mas você não, você é jornalista, né? Então você procurou o Celso Russomano. Nossa, entendeu? É um cara que ajuda muito. Ele ajudou tanto o povo que ele toda vez se elege, entendeu? Com a desgraça do povo. Você não precisava disso não, parceiro. É só você ter ido lá, sentado e conversado com a gente. Agora não é mais comigo, é com a direção da casa. Você entendeu? Foi a direção da casa que mandou entregar seu carro no endereço que você forneceu. E eu te avisei que o carro estava indo para lá. Você deveria ter se deslocado até lá para dizer se entregava ou não. Tanto é que eu acho que se você gravou, você estava lá, né? Tá bom? Tá, boa noite. Não adianta você ficar ligando para mim que não vai resolver. Eu não vou poder ficar te atendendo e dando explicações de uma coisa que a casa resolveu, tá? Como vocês puderam ver, ele diz aí no áudio que eu me aproveito da desgraça das pessoas. É o contrário. Eu ajudo as pessoas a resolverem os problemas que elas têm. Né? E se ele precisar um dia dos meus serviços, eu vou estar à disposição dele também, porque não tem discriminação. Mesmo aqueles, né, contra quem eu fiz uma reportagem, eu atendo se for necessário. Não tem problema nenhum. Já fiz várias vezes e vou continuar fazendo. O que ele não pode é ficar falando aí coisas que ele não conhece. Ele tem que conhecer o meu trabalho. Eu atendo, em média, junto com a minha equipe, de 50 a 100 pessoas por dia, gratuitamente. Isso não vai para o ar, eu não fico mostrando para ninguém. Esse é um trabalho que a Priscila estava fazendo para tentar resolver o problema do Eric, só que não teve acordo. O que o mecânico fez? Pegou tudo, jogou dentro do porta-mala do carro e deixou o carro no antigo endereço da sua mãe. Exatamente. Nem ela mora mais lá. Ou seja, ele nem te avisou que ele ia largar o carro no meio da rua. Não avisou nada. Só ligou e falou, o carro já está na sua porta. Só isso. Pois é. Olha a situação dele. Pagou 2.200 para ele? 2.200 de entrada, né? E aí ia pagar os 5.100 à vista. E ele larga o carro lá e ainda diz que não cobrou pelo guincho e que não cobrou, né, por outras despesas que eventualmente ele teve durante a prestação de serviço. Gente, a lei é clara. Ele tem que cumprir o que ele prometeu. Senão ele está incidindo no crime contra o Código de Defesa do Consumidor de afirmação falsa e enganosa. Vamos até lá para tentar resolver o problema? Vamos lá. Boa tarde. Dá licença. Por favor, aqui. Alguém para nos atender aqui? Rodolfo, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Joia. Conhece o Eric, né? Bem? O Eric está reclamando de que ele trouxe o carro dele para consertar aqui, que foi feito um orçamento, depois foi aberto o motor do carro, foi verificado que tinham que ser feitas novas, trocado novas peças e feito novos serviços.
ele concordou com os novos serviços, inclusive ele pede... Era o Volvo, né? Inclusive, ele pede para que dos 1.800 você dê um desconto. Você responde para ele que daria um desconto e cobraria 7.300. Ele concordou. E aí, depois, posteriormente, apareceu mais uma despesa de R$ 2.500. Deixa você falar para tudo. E que, a partir daí, ele não concordou num primeiro momento, mas esteve no meu escritório. Aí a Priscila, que é advogada, te ligou na tentativa de uma conciliação e de que ele pagaria os R$ 2.500, mas parceladamente, porque ele só tinha o dinheiro para pagar em dinheiro o valor de 7.000, no total de R$ 7.300, e que aí você pegou o motor do carro, pôs dentro do porta-mala, levou o carro e deixou o carro na rua. É verdade isso? Não, vou dizer primeiramente o que aconteceu. Tá. O carro realmente foi devolvido. Mas não podia, né? Primeiramente, o Eric... A lei não permite isso, né? Primeiramente, o Eric entrou em contato comigo. Eu sou vendedor, tá? Eu atendi ele para Vendedor, fazer... desculpe, vendedor de... Não entendi. Eu vendo prestação de serviço da empresa. Aqui? Isso, eu não sou o responsável, eu sou da área comercial. Você é da área comercial? Área comercial, tá? Mas deixa eu lhe perguntar Não, uma mas eu coisa. te explico tudo. Como é que o depósito é feito na sua conta? Tá aqui, ó. Na minha conta. Rodolfo Cozin Filho. É o senhor? Se esse depósito de quanto? R$ 2.200. R$ 2.200, porque no mínimo, por exemplo, eu às vezes pode depositar na minha conta e eu passo para o financeiro. Não pode. Se tem uma empresa, tem que ser na empresa. Tá tudo errado, né? Nesse caso aí, tudo bem. Tá, já tá errado por aqui. Nós pegamos o serviço dele para fazer, era cabeçote. Tá Foi certo. o primeiro serviço que ele me passou. Né? Tá aqui, então, inclusive, o carro vem pra tem cá, aqui um orçamento que você fez de R$ 2.800 do cabeçote. Que deu o CNPJ da empresa, a Realce. Não tem o CNPJ? Não, Realce não. O que é Realce? Nome fantasia. E o CNPJ? CNPJ tem o CNPJ. Mas tem que estar aqui no orçamento. Eu trabalho com o material que a empresa me fornece. Tá? Quem é a empresa? Qual empresa? A Realce. A Realce. E quem é o dono da Realce? Não está aqui agora. Não, mas quem é? Outra pessoa. Tá em nome... Eu vou levantar. Tá em nome de quem? Não tá em seu nome? Não tá em meu nome. Tá em nome de quem? Eu tenho contato só com o gerente daqui, como está aqui. O senhor falou que era o gerente? O senhor falou que era o gerente da empresa? Eu não, nunca falei isso para você. Não, posso gravar. Não, eu nunca falei isso para o gerente. Eu sempre te falei. Eu e ele, para te falar a verdade, a gente se entendeu muito bem sempre. Até o momento que você tirou o carro daqui, levou o carro e largou o carro na rua. Um minutinho, vou explicar. Vai lá. Aí, o carro, a primeira coisa que a gente pega o serviço para fazer é o que o cliente passa pra gente. Tá? Certo? Aí, não, até aí tá tudo bem. Até os R$ 7.300 ele estava concordando. Não, ele não concordou. Espera um pouquinho, não. Eu tenho que ter gravado. Tem gravado. Espera um pouquinho. Você concordou ou não concordou? Não, ele concordou em pagar parcelado. Então, ele não aceita parcelamento. Não, o parcelamento era dos R$ 2.500, não era dos 7.300. Era 2.500. Exatamente. Olha, que inclusive foi... Claro. Eu ouvi calado. Tá bom. Se eu não puder explicar, eu fico calado. Fica à vontade. Tá bom? Obrigado. Aí, o pessoal me passou o seguinte, que não era cabeçote. Tinha que fazer o motor todo. Tá certo. Certo? Eu passei para ele, eu falei, olha, vai ter um acréscimo assim, a peça de carro é cara, tal. Foi... Não, depois de 2 meses, depois de 60... Tá, mas aí... Por que demorou tanto? Porque foi um serviço maior. A gente tem uma programação aqui, por exemplo. Não, mas 63 dias? Tem carro que fica no orçamento tem que ter data de início e término de serviço. Me dá o livro, me dá o código. Não precisa. O que tiver errado, a gente tenta sanar. Tá bom, vamos lá. Primeiramente, foi dado um prazo para ele para fazer o cabeçote. Quando passa para o motor, o prazo é maior, só que já tem carros que entraram para fazer o motor. Eu não posso passar o dele na frente, porque o dele não entrou para fazer motor. Mas você diz no áudio dele, no áudio está bem claro, a gente pode até ouvir. Agora, se você faz, pô, Rodolfo, mas se passaram 2 meses e nada se resolveu, tudo bem. Desde o começo eu disse, se você tiver magoado pelo tempo de demora, eu não posso falar nada. Houve falhas da parte daqui, dali, de lá, certo? Mas só que tem uma coisa, nós não deixamos de atender.
Seu motor foi montado, foi desmontado, foi levado para elétrica. Trouxemos um cara para passar aparelho. Nunca te cobramos nada, nenhum tostão a mais. Quando eu disse para você que o seu motor estava danificado o bloco e precisava encamisar, e você ia ter um gasto de R$ 2.500, você levantou os panos e fez esse carnaval todo. Você entendeu? Nós fizemos o motor, chegamos a montar o motor. O motor deu uma vibração nele que a gente não encontrava o que era. Tá? Foi trazido o aparelho para passar e foi visto que os cilindros, por causa do calor que deu no carro, Foi, aqueceu o carro. O valor. Então nós Aqueceu. tivemos que desmontar tudo novamente. Tá. Certo. E a empresa depois resolveu não fazer mais. Não, mas não O pode. senhor falou também que tinha Veja, funcionários que pra... não estavam mais, que fizeram Sim. pouco tempo na Mas veja fizeram bem, porcaria na oficina. a empresa... Fala, termina de falar. Então, o senhor falou que teve funcionário que trabalhava com ele, que não fez o serviço bem feito, Sim. e ele pegou... Estão mentindo, senhor? Não tá. Mas só que a empresa... Teve o atraso também por esse motivo. Mas Eu a deixei primeira bem claro conversa de que pagamento, não a tem primeira culpa. conversa de pagamento foi assim, olha, eu não tenho como pagar isso. Aí ele se propôs a pagar parcelado. Não, pera, deixa eu Pode falar. falar. Eu termino, Depois você escuto. fala. Pode eu ser. vou te escutar, Tá bom. eu não estou me omitindo. Aí foi passado para ele dessa forma. Aí ele falou, olha, eu não tenho como pagar. Eu falei, então é o seguinte, nós vamos parar o serviço. Tudo que eu falo, Ele falou isso pra você? vamos parar o serviço. Aí ele ligou e falou, não, é o seguinte, eu vou pagar à vista. Eu Certo? já tinha falado desde o começo Tá. do senhor que ia Só- pagar à vista, tá. que eu não tinha, que eu justamente eu pedi um desconto, que eu ia pagar à vista, que eu não tinha condições de Aí passar a empresa achou por meio, devolveu o carro para ele. Mas não Porque pode, a empresa... tem que notificar. Tudo bem, a empresa pegou o carro para fazer o cabeçote. Foi negociado o motor, eles não conseguiram fazer o motor e devolveram o carro para ele. Como foi devolvido, não fui eu que devolvi. Eu não... Entendeu? Foi desmontado. Peraí. Agora, Quem o que eu posso- pode confiar o que eu numa... posso fazer é o Qual que é a seguinte. retífica? Como é o nome da retífica? Real. Realce. Eu atendo pela Real. O que eu posso fazer é o seguinte, Ah. se vocês me permitirem. Pois não. O que você está querendo? Ele precisa do carro montado, né? Precisa do carro montado. Ele paga o valor que foi combinado, Pronto, motor pronto. O 7.300. motor dele pronto, a gente não tem como fazer. Por quê? Porque não dá para fazer aquele cilindro mais, ele está ovalado. Vai ter que fazer o encamisamento, vai ter que mexer no orçamento dele maior, porque o encamisamento custa caro. Então, mas- Por isso que eles pegaram e não fizeram. Então, vamos entendeu? lá. Olha só, o que diz a lei? Vamos no texto da lei. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Então, data de início e término ali não tinha, né? Tá faltando CNPJ, a gente já falou sobre isso. Bom, salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor. Então, a partir do momento que ele aprovou, está aprovado. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O consumidor não responde por qualquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Então, se apareceu mais problemas, a oficina tinha que arcar com isso, né? E resolver o problema. Não chegar para ele e dizer assim, não, ou você paga mais R$ 2.500 Eu não tô e dizendo depois que- pega o carro e leva não e tô deixa na dizendo porta que da tá casa certo ter mandado da o mãe carro dele. embora, entendeu? Não foi uma decisão minha, foi uma decisão da casa. Não pode. Então, Você mas entendeu? então me diga quem é a casa para Agora ser eu quero dizer o responsabilizado a seguinte, casa. O que você quer para se resolver o seu problema? Ah, e você não disse que não consegue resolver o problema do Ó, motor? mas nós não temos que resolver o problema. Tem que resolver. Ou você pega o carro de volta, que está no mesmo lugar onde você deixou, traz para cá e resolve, entrega para ele. O carro E- foi entregue no local que foi retirado. Pois é, mas Ele acontece não- que a mãe mas dele ele não mora mais na Mas mora. ele não comunicou. Você- Eu mas também não sabia que você ia colocar o carro no guincho e mandar pra cá. Não, foi avisado, Não, não foi foi avisado. avisado, não. Eles falaram que tinha Avisaram quando o avisado. carro já tinha chegado. Eles falaram pra mim que E tinha até a avisado, vizinha que entendeu? ligou e falou, "Puta, chegou Entendeu? o carro aqui na Tá? Pra mim, eles falaram que tinha avisado. Então, É, mas não avisaram. Eu, infelizmente... ele foi colhido de surpresa. Infelizmente, Porque se eu tivesse que pegar o carro de volta, ele ia dizer qual o endereço para entregar, não o endereço que já não. Onde nem ele nem a mãe dele moram. Tá no meio da rua o carro.
Agora, imagina, ainda bem que não furtaram o carro, porque se tivessem furtado o carro, a responsabilidade seria da oficina. Porque larga o carro lá sem avisar o consumidor. Agora, como é que faz? Verificar se há possibilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Naqueles valores que foi acertado, se te entregarem o carro pronto funcionando, você paga aquele valor? Os 7.300 ele paga. Você paga? Foi combinado. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Porque, na verdade, tá faltando, você já deu 2.200, Falta tá faltando 5.100. 5.100. Ele deu 200 no cabeçote, já cresceu. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu pagaria os 5.100 no final do serviço. Então aí é que tá, não dá para bancar tudo. Porque eu as já tenho peças. sinal para isso. Mas o sinal não cobre as peças, precisaria das peças. Tá. Imagina se eu Ele tem que tivesse lá- ajudar. Quanto é que ele precisa te ajudar? Você precisaria me dar 3 mil a mais. Então, Tá bom. como é que eu não posso bancar o Sem serviço todo Você não sozinho? está entendendo. Eu tomei muito prejuízo. Eu falei pro senhor que sou músico, faço show, que eu dependo de levar a bateria. eu sei. Eu falei do problema do meu pai que eu levo pra sei de que é tudo acamado, isso, que leva eu pra fazer lembro, fisioterapia. eu O senhor lembro, lembra? eu lembro tudo que a gente Tivemos uma conversou. conversa muito Só clara que em veja relação a bem, isso. quando a gente chegou nesse valor com você, Então, me gerou a gente chegou muito nesse prejuízo. valor para falar a verdade, para ajudar. Porque realmente não tem condições de pegar um serviço de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil ou de 10 mil e o cliente pagar no final. Mas o senhor teria que me comunicar antes, porque aí eu ia Teria que chegar... estar aqui, ó, para pagar no final. Para não Você pagar no poderia final, colocar, não. teria que estar aqui no orçamento, né? As datas de pagamento, início e término Aí do consta serviço. que é dado 30% de sinal do serviço. Sim, então. E o restante no final. Ele pagou Ele pode 2.200. pagar no cartão em 12 vezes, Já até falei pro senhor 18. que eu tô sem o Pera, cartão. não, tudo bem. Pode pagar até 18 vezes. A gente não ia cobrar eu juros. pra Não, ele. e olha, a Entendeu? Priscila que trabalha comigo entrou em contato, diz ele parcela os 2.500, não aceitaram, pegaram o carro, largaram lá na porta da casa, que nem ele mora mais. O que eu posso fazer é isso. Você vai buscar o carro? Vou retirar o carro. Vai te tirar o carro, traz pra cá. Traz pra cá. Tá bom. E Então dentro vamos, daqueles valores, você vamos, tem condição peraí. de arrumar pelo menos mais 3 mil para ajudar nas peças? Vamos lá, vamos nem tanto nem pouco. 2.000 ele vai arrumar. Mais 2.000 para ajudar. Tá. Tá bom? Deposita na tua conta, na mesma conta que foi não, depositado. Na minha conta não. Eu Qual é a vou- conta? Eu vou ver, eu passo uma conta. Tá eu bom. vou ver que conta. E quando é que você vai buscar o carro lá? Me dá o endereço novo. Dá o endereço. Você tem? Não, tá no mesmo lugar. Você... Tá no mesmo lugar, você não mora, você deixou desde aquela época lá na rua? Responsabilidade, inclusive, da oficina, não podia ter feito. Se ele trouxe o carro aqui, deixou o carro aqui, tinha que... Tá aqui o endereço de onde ele deixou o carro. Você tem que buscar o carro E a trazer de gente volta. vai fazer o serviço. Tá bom. Então, os 2.000 ele te deposita amanhã, fica tranquilo, Eu tá te bom? passo no WhatsApp Tá? a conta que precisa depositar. Tá bom. Tá bom? E aí, Então já vai Porque ficar aí- 4... Isso aí é. Você vai ficar 4.200. Esse depósito feito da minha conta no caso esporádico, eu nem lembro o porquê. Porque eu não mexo com dinheiro nenhum. Tá bom, mas tem que arrumar Mas esse já que tá, orçamento tudo bem, aqui, tá? tem que colocar o CNPJ da empresa, né? A gente levantou aqui, não tem nenhum CNPJ é que aqui. normalmente quando. Aqui nesse endereço não tem quando CNPJ. O carro sai, o carro fica pronto, Ah, que ele sai com certificado de garantia, sai a nota do serviço com o CNPJ e tudo. tá bom. Ok. Entendeu? Aí Teu vai carro, hora que teu você carro entra- quando sair, Vai ficar 400. ficar pronto, ele vai ter, além da garantia que foi prometida, a nota grampeada. Quanto tempo você precisa para arrumar o carro? Para arrumar o carro, eu preciso de 20 dias. Tá bom. 20 dias. Úteis. E nós vamos voltar aqui, 20 tudo bem. dias úteis. Nós vamos voltar aqui para mostrar que você é um bom profissional. Não. Tá Da bom? minha parte, talvez eu não tivesse nem devolvido o carro. É que, infelizmente, as coisas não funcionam Tá assim. bom. Então, Ok, as coisas não funcionam do jeito que eles fizeram. A partir do momento que alguém coloca o carro aqui dentro, a responsabilidade do carro é sua. Se furtarem o carro e acontecer alguma coisa com o carro, você tem que pagar. Então, você pegar o carro sem autorização dele, deixar no meio da rua, né, com o motor lá dentro, dizendo que agora ele se vire, isso não é prestação de serviço que se faça. tem a tua Inclusive, ficha guardada na minha Porque o pasta único até ponto de hoje. ligação que eu tenho é o senhor. Eu só conversei com o senhor Sim, desde o lógico, eu começo. que fiz o Então, primeiro eu termino. atendimento. Sempre. Até dinheiro eu depositei na sua Tá, conta. quando é que você vai buscar o carro, só para ficar claro isso? Vou buscar o Amanhã? carro. Amanhã, quarta, no máximo até quinta. Tá. Porque se furtarem o carro, ó, tá na rua. Tá bom? No máximo, Vamos só só. dá pra mim até quinta. Então, tá? quinta-feira. Tá, nós vamos acompanhar e mostramos que resolveu o problema depois. Tá bom assim pra você? Tá? 20 dias. Parabéns pela solução, tá bom? Tá? Obrigado, senhor. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, a gente volta depois para mostrar que o carro ficou bom e dar parabéns pelo serviço feito. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.
Pois é, e depois de tudo isso, expectativa de que ele tivesse ido buscar o carro e já tivesse começado o serviço. Pois bem, vamos ligar para o Eric aqui, porque parece que a informação não é essa, não procede. E ele não teria retirado o carro até o momento. Nós ficamos sabendo disso, recebemos a informação. Oi, Eric, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem? Você viu a reportagem aí? Estava acompanhando? Você estava acompanhando a reportagem aí? Estou acompanhando agora. Pois é, você viu que ficou a solução para ele retirar o carro. A pergunta é se ele retirou o carro, se já começou o serviço. Então, William, não retirou o carro. Não retirou o carro? Agora não retirou o carro. Mandei uma mensagem para ele pedindo o Pix, para ele também passar, para eu depositar os R$2.000, né? Como a gente havia Combinado. acertado, né? Combinado na reportagem. E isso também não aconteceu. Ele não passou o Pix para você fazer o depósito e também não foi buscar o carro. Exatamente. Nenhum nem outro. Não atendeu. Não atendeu. Mas ele chegou a visualizar a mensagem que você mandou, não? Não, visualizou. Ele respondeu por áudio, né? Que teve problemas, que choveu, que vai ver se faz depois do carnaval, aquela coisa toda. Que estava fazendo um novo documento, né? Justamente para poder fazer a coisa, né, da forma correta, como não foi feita na primeira vez. Né? Ele não deu a data de que ele retiraria o carro, mas imaginou-se que ele fizesse isso na própria sexta-feira, né? Ou na Exatamente, como quinta-feira. havia combinado. Sim. Exatamente, que ele falou de 1 a 2 dias para estar buscando o carro, como você viu acompanhando a reportagem. Mas isso não aconteceu. Mas ele mudou o discurso, né? E o WhatsApp, então o carro ainda continua lá. Ainda continua lá. Tá bom, Eric. Nós vamos acompanhar, já vou passar para o Celso, avisando o que aconteceu, e a gente vai acompanhar para saber se nessa semana ele retira o carro e faz aí o que precisa ser feito, o que foi combinado, né? Tá bom? Exatamente. Maravilha então, William. Muito obrigado. Tá viu? bom, tamo junto aí. Um abraço. Bom, o dono da oficina até agora não retirou o carro. Mas também tem a oportunidade dele poder dizer por que ele não retirou o carro, por que não passou o Pix para o Eric fazer o depósito que tinha sido combinado. E o Eric estava com dinheiro para fazer o depósito. Só não fez porque ele não passou o número do Pix. Provavelmente, e ele, segundo o Eric, disse que estava fazendo o documento lá para se calçar, mas o documento é a reportagem que nós vimos aqui e ele acertou, combinou com o Celso Russumano. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui. É esse senhor aqui que combinou de retirar o carro para arrumar motor que ainda não fez. Vamos esperar que esta semana ele faça isso. E o Celso vai acompanhar também o caso na Patrulha do Consumidor.